Diamantina, cidade localizada em Minas Gerais, foi um palco de um caso misterioso, sem solução e para muitos sobrenatural. Um homem viúvo chamado Rivalino Mafra da Silva, um pobre trabalhador de origem humilde, sustentava seus filhos através do cultivo, da caça e se aventurou pelo garimpo. Ele era pai de 5 filhos, 3 meninos, Raimundo, na época com 12 anos, Dirceu, com 8 anos, e o Fátimo, com 6 anos de idade. Valino também tinha 2 meninas que não moravam com ele, eram criadas por outra pessoa. Na noite de 19 de agosto de 1962, eles nem imaginariam que algo terrível e hilário aconteceria em suas vidas. Rivalino estava em sua casa à noite, uma casa de taipa bem simples, que nem possuía energia elétrica ou saneamento básico. Eles moravam em uma zona rural, longe de vizinhos. Nessa dita noite, Rivalino estava acompanhado do seu filho mais velho, o Raimundo, na cozinha da sua casa. Eles estavam ao redor de uma pequena fogueira que fizeram nesse cômodo. Os outros meninos estavam dormindo. Era 8 horas da noite. Foi quando começaram a ouvir um barulho que vinha do lado de fora da casa. Esse barulho foi o suficiente para acordar os outros meninos. Um deles, o Fátimo, olhou pela janela para ver o que estava fazendo aqueles barulhos. Ele relatou que viu várias esferas flutuantes e coloridas no céu. Ele viu vultos que rondavam o lado de fora da casa. Esses vultos pareciam pessoas. Segundo os garotos, o Rivalino foi tomado pelo medo e começou a rezar. De repente, todos na casa notaram uma sombra estranha que se movia dentro da casa. Parecia que andava em 4 patas. Tinha uma espécie de crina na cabeça. Aquela sombra andava em direção à cozinha e parecia notar a presença do Rivalino e dos garotos. O mais estranho foi que essa sombra atravessou a porta da cozinha sem sequer abri-la, como se fosse algo fantasmagórico. A situação deixou todos em pânico. Para piorar, Rivalino e seus filhos começaram a escutar vozes estranhas, vozes arranhadas e sinistras que soavam do lado de fora da casa. Segundo Raimundo, a principal testemunha desse caso, as vozes diziam: Não adianta você rezar, Rivalino. Se você sair para fora, nós iremos dar um fim em você. Essas vozes repetiam essa frase várias vezes. Dirceu disse que seu pai chorava de medo e dizia que iria falecer naquela noite. Ele tentou se manter calmo e serviu mingau aos meninos para que ficassem tranquilos também. E estranhamente Rivalino disse aos seus filhos que aquela seria a sua última noite com eles. Após os meninos estarem mais calmos, eles voltaram a dormir. Porém, Rivalino e Raimundo ficaram acordados até o dia amanhecer. Quando o dia estava claro, lá por volta das 6 horas da manhã, Raimundo saiu da casa para buscar um cavalo do seu pai, pois o Rivalino precisava trabalhar. Raimundo disse que viu algo que o deixou assustado. Havia 2 objetos estranhos próximo à sua casa. Esses objetos eram parecidos um com o outro. De forma ovalada, estavam pousados no solo, um de cor preta e outro de cor preto e branco. Esses objetos pareciam ter uns 40 centímetros de comprimento e deles saíam um tubo. Aqueles objetos pareciam estar assustando os animais. Raimundo chamou seu pai. Quando o Rivalino saiu da casa, ele viu aqueles objetos e ficou curioso para saber o que era aquilo. Ambos objetos estavam lado a lado a uma distância de 1 metro. Rivalino se aproximou e foi nesse momento que aqueles objetos se uniram lateralmente, fizeram um som abafado e começaram a girar muito rápido. Um grande redemoinho de poeira foi levantado. Esse redemoinho cobriu totalmente Rivalino. Raimundo, que estava do lado de fora da casa, observando tudo, não conseguiu ver nada devido ao forte vento e à poeira.
De repente tudo se acalmou e o Rivalino desapareceu. O Raimundo entrou em desespero. Ele foi buscar ajuda junto com os irmãos na casa de amigos. Ele chorava enquanto contava que seu pai foi levado e que nunca mais seria visto. As pessoas não acreditaram nele por ser uma criança. Alegavam ser apenas alguma fantasia de criança. Não obstante, eles foram até a casa do Rivalino e viram que havia vestígios de varredura em um raio de 50 metros de diâmetro. Rivalino foi dado como desaparecido. A polícia de Diamantina começou a procurá-lo. Ouviu-se os depoimentos dos garotos. Foram utilizados cães farejadores, mas nada foi encontrado. Dias depois, as pessoas que o procuravam observavam o céu, buscando aves de rapina para que talvez pudessem localizar o que restou de Rivalino, caso ele estivesse já morto. O Raimundo e seus irmãos, por serem menores de idade, tiveram que ficar sob a tutela do Estado. O Raimundo e os garotos afirmavam tudo o que viram para a polícia, médicos, jornais, sem alterar nada. Esse caso tomou proporção internacional por ser algo totalmente estranho. Jornais na época diziam que Rivalino foi levado por OVNIs. Vários ufólogos foram até Diamantina para investigar o caso. Apesar de nunca ter caído em contradição, a polícia achava que Rivalino havia fugido ou sido levado por bandidos por alguma razão desconhecida. Chegaram também a duvidar da saúde mental de Raimundo e por essa razão o internaram em uma instituição chamada João Pinheiros, local esse que pessoas com problemas mentais eram mantidas. Porém, todos os exames psiquiátricos e testes psicológicos mostraram que Raimundo não sofria de qualquer tipo de distúrbio mental. Todos na cidade de Diamantina tinham medo de sair à noite, temendo passar pela mesma experiência que Rivalino e os garotos. No dia 10 de março de 1963, um cachorro encontrou uma ossada humana. Essa ossada estava em um local que já havia sido procurado várias vezes junto com cães farejadores. O que foi algo estranho, e infelizmente constatou-se que se tratava dos restos de Rivalino. Ele foi reconhecido graças a um cinto que estava na ossada. Estranhamente, essa ossada estava perto da casa do Rivalino, entre duas rochas. Isso deixou o caso ainda mais confuso. 6 meses depois do Rivalino desaparecer, não seria tempo suficiente para restar somente a ossada de Rivalino. Não havia mordidas ou vestígios de que seu corpo foi comido por animais selvagens. O caso foi arquivado, porém misteriosamente, os documentos da investigação sumiram dos arquivos. Alega-se que os homens de preto foram vistos pela região e por alguma razão queriam que o caso fosse abafado. Pessoas relataram que semanas anteriores ao desaparecimento do Rivalino viram bolas de fogo voando em círculos pelo céu noturno, e um disco voador foi visto em Gouveia, cidade próxima a Diamantina. Uma das filhas de Rivalino, Ileste do Carmo, afirmou que por ser uma área de garimpo, Rivalino havia encontrado um diamante de grande valor. Ele, sabendo que com esse diamante poderia dar uma melhor vida aos seus filhos, resolveu vendê-lo. Segundo a sua filha, o Rivalino foi até uma fábrica para vendê-lo. Pessoas da fábrica compraram o diamante e prometeram pagá-lo. Porém, eles não pagaram o Rivalino e arquitetaram um plano para ir até sua casa, sequestrá-lo e dar um fim à sua vida, e ficarem com o diamante. A versão da sua filha, porém, não chegou a ser confirmada como verídica. Muitos alegam que os homens de preto obstruíram as investigações. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado
quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.